meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 5, objeto de conhecimento, textualização, progressão temática, detalhamento, roteiro com tópicos, tema e assunto, ordem e hierarquia, relações entre as informações. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Olá, turma! Então, estamos aqui nesse universo, nessa biblioteca, e é justamente na biblioteca que nós temos contato com as literaturas, seja as acadêmicas, seja as de literatura, enfim, a biblioteca, ela é um mundo de conhecimento, ela é um mundo de repertório cultural. Certo? E a nossa aula de hoje, para dar esse início, eu gostaria de saber o que é um roteiro de redação. Se você sabe, na verdade, o que é um roteiro de redação. A nossa aula ela está pautada na estrutura da escrita. Então, hoje nós vamos ter leitura, nós vamos falar sobre a estrutura de redação. Essa aí é a nossa primeira pergunta. Mas eu tenho uma outra pergunta a fazer a vocês. E, no caso, a segunda pergunta, ela é: você já escreveu alguma redação? Algum texto? Fica aí essa indagação a vocês. E, para nós desenvolvermos, a partir dessa segunda indagação, quero que vocês assistam a um vídeo. Acompanhe aí o vídeo. Ai, meu Deus! Eu preciso entregar amanhã uma redação sobre a importância do rio para as comunidades do estado do Amazonas e eu não sei por onde começar. E agora? Ju, tá tudo bem, amiga? Por quê? Eu não estou nada bem, amiga. Eu tenho uma redação para escrever. Eu não sei nem por onde começar. Pois eu já sei como eu posso te ajudar. Sério, amiga? Como? Ju, para escrever essa redação, você vai seguir o roteiro que eu vou te explicar agora, ok? Então, olha só. Na introdução, apresente o tema, explicando por que o rio é importante para as comunidades. No desenvolvimento, mostre exemplos de como o rio ajuda na pesca, no transporte e na cultura da comunidade. Por fim, na conclusão, finalize destacando a necessidade de preservar o rio para garantir o futuro dessas comunidades. Amiga, você salvou o meu dia. Agora eu sei exatamente como organizar a minha redação. Muito obrigada. Tudo bem, amiga. Agora mãos à obra, porque essa redação vai ficar muito boa, incrível. Vamos lá, então. Então, olha só, uma coisa muito importante também é que você... Então, turmas, assim como a aluna ela estava preocupada, né, em como produzir uma redação, a nossa aula ela vai dar caminhos e estruturas como nós devemos organizar as nossas ideias quando estivermos diante de uma missão da escrita. E eu quero voltar novamente para a primeira pergunta lá do início da nossa aula, né? Você sabe o que é um roteiro de redação? Então, vamos aí ver o conceito ou a resposta dessa pergunta. Vamos lá, acompanhe aí. O roteiro de redação é um tipo de guia para a escrita. Ele serve para estruturar o conteúdo a ser desenvolvido em seu texto
antes de dar início à escrita. Então, o roteiro é para dar um norte, certinho? Então, continuando. Para que fique mais claro, podemos fazer uma analogia com uma viagem. Quando uma pessoa está indo pela primeira vez para um destino, tende a fazer uma lista, né, de lugares para conhecer. Então, por isso que a gente está nesse ambiente aqui que lembra, né, objetos de uma viagem. Então, continuando. Nessa lista, né, para conhecer esses lugares, é como se tivesse um guia para que possamos não sair do roteiro que precisamos executar, né? Então, além da questão das listas dos lugares, a gente também tem que ficar atentos aos horários, né? E outro ponto importante da nossa lista é o dia, né, que fará a viagem. Então, tudo isso são passos para que possamos ter esse roteiro com satisfação. O outro ponto da nossa lista de roteiros, com essa analogia de viagem, é pensarmos em levar roupas adequadas para os lugares visitados. Certinho? Então, assim, quando nós fazemos uma viagem, nós precisamos listar, pontuar o roteiro de redação. Quando vamos escrever um texto, nós também precisamos fazer uma lista, tá? Então, com o roteiro como é que o roteiro de redação ele vai funcionar? Olha só, o roteiro de redação funciona como essa lista de viagem, né? O redator organiza e estrutura o que deverá constar aí no texto antes de começar a escrever. Então, é todo um processo de organização, tá? Com essa ferramenta, é possível definir como será o começo do texto, o desenvolvimento desse texto, né? E também o final, né? A conclusão do texto. Então, a gente fazendo aí todo esse processo, essa ferramenta ela é uma grande aliada para escrever de forma a fluir, ou seja, de forma organizada, certinho? E agora nós iremos assistir a um vídeo que traz toda uma representação de um texto ilustrado, mas que é uma redação. Acompanhe aí na tela. No coração da Amazônia, o rio é muito mais do que uma paisagem. Ele é a base da vida, o sustento de famílias inteiras e o caminho para o futuro. Este é o rio, o protagonista silencioso das histórias que fluem ao longo de suas margens. Das águas do rio vêm os alimentos que sustentam as comunidades. A pesca é uma prática diária que alimenta famílias e abastece os mercados locais. Sem o rio, o sustento seria mais difícil e a cultura da pesca perderia seu lugar central. Em lugares onde as estradas não chegam, o rio se transforma em estrada viva. Ele conecta as comunidades entre si, permite o transporte de mercadorias, leva crianças à escola e oferece acesso a serviços essenciais. É pelo rio que a vida se move, atravessando florestas e unindo destinos. O rio não é apenas trabalho, mas também lazer e celebração. Ele é o palco das festas tradicionais, o espaço de brincadeiras para crianças e a fonte de inspiração para as histórias e músicas que atravessam gerações. O rio molda a cultura e a alma da comunidade. O rio é generoso, mas também é vulnerável. A preservação de suas águas é essencial para garantir que as futuras gerações possam continuar a viver e a prosperar à sua margem. Cuidar do rio é cuidar da vida, da cultura e do futuro da Amazônia.
O rio é mais do que um recurso natural. Ele é a essência da comunidade, o laço que une gerações e o coração que faz a Amazônia pulsar. Que cada gota de suas águas seja um lembrete da nossa responsabilidade em proteger e valorizar o que é essencial para a vida. Então, turmas, vimos aí que todo esse diálogo, esse discurso, foi explicando a importância do rio. Agora, baseado nessa aula sobre produção de texto, vamos conhecer a estrutura da redação, né? Como é que o texto redação, ele está estruturado. Então, os elementos estruturais da redação são introdução, desenvolvimento e conclusão. E para que a gente possa agora conhecer toda essa estrutura, tem um texto que nós vamos apresentar a vocês e ele tem essa estrutura de texto, né, de uma redação. Então, acompanhe aí o exemplo de uma redação. Gênero textual, redação. O tema aí, leitura para alunos da EJA, quinta etapa. Então, a importância da leitura para alunos da EJA, quinta etapa. A leitura é uma ferramenta essencial para os alunos da EJA, especialmente na quinta etapa, pois vai além do ato de decifrar palavras, sendo um meio de transformação pessoal e social. Muitos desses alunos enfrentam desafios diários, como conciliar trabalho e estudo, mas reconhecem que aprender a ler possibilita entender direitos, acessar informações e melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, ao ler uma receita, compreender uma notícia ou auxiliar os filhos nas lições escolares, eles ganham autonomia e confiança. Assim, a leitura não é apenas um aprendizado técnico, mas uma ponte para a cidadania e a realização de sonhos. Então, aqui, turma, nós temos um exemplo de redação. E nós vamos ver a conceituação desses elementos, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, olha só, o nosso texto é uma redação, certinho? E ele é composto, formado por introdução. E o que seria, professora? Qual é o conceito de introdução dessa redação? Vamos lá. É o início, a introdução. É o início do texto, pois é na introdução que apresentamos o assunto. É como abrir a porta para o tema e chamar a atenção de quem vai ler. O desenvolvimento, qual é aí a explicação do desenvolvimento? O que vai ser inserido no desenvolvimento? Desenvolvimento é a explicação afirmada na introdução. Aqui, explicamos as ideias com mais detalhes. Damos exemplos e argumentos para apoiar o que estamos a dizer. É como construir um caminho para que quem ler compreenda bem o que queremos transmitir. E a conclusão
a conclusão é o final do texto, né? É onde encerramos as ideias, reafirmamos o ponto principal e, às vezes, deixamos uma mensagem ou uma reflexão. É como fechar o texto de maneira clara e marcante. Então, para ficar mais entendido, essa estrutura, nós vamos mostrar para vocês como fica as partes do primeiro texto que nós lemos sobre a importância da leitura para os alunos da EJA. Acompanhe aí. A temática, né? A importância da leitura para alunos da EJA, quinta etapa. Aí, na introdução, que é a apresentação dessa temática, a introdução aí do texto. A leitura é uma ferramenta essencial para os alunos da EJA, especialmente da quinta etapa, pois vai além do ato de decifrar palavras, sendo um meio de transformação pessoal e social. Então, aqui na introdução, é a apresentação, é uma afirmação da nossa temática. E o desenvolvimento, como nós vimos anteriormente, ele vai trazer mais informações aprofundadas da temática, que é aí apresentada na apresentação, ou na introdução, certo? Então, desenvolvimento do texto. Muitos alunos enfrentam desafios diários, como conciliar o trabalho e estudo, mas reconhece que aprender a ler possibilita entender direitos, acessar informações e melhorar a qualidade de vida, por exemplo, ao ler uma receita, compreender uma notícia ou auxiliar os filhos nas lições escolares. Eles ganham autonomia e confiança. Então, observe que o desenvolvimento ele é mais detalhado, porque é desenvolvimento da temática. E a conclusão, turma, é o fechamento com uma reafirmação do que foi apresentado na introdução. Então, olha só, do texto à conclusão. Assim, a leitura não é apenas um aprendizado técnico, mas uma ponte para a cidadania e a realização de sonhos. Com isso, turma, vimos aí a estrutura da redação e mostramos para vocês, dentro do que nós lemos lá no texto, né, da temática, a importância da leitura. Vamos agora conhecer as características do texto em redação. Acompanhe essa tabelinha aí que nós vamos explicar, né? Característica da redação. A redação, ela pertence à tipologia textual dissertativo. E o texto dissertativo, ele tem uma linguagem mais impessoal, os verbos, né, são materializados na terceira pessoa, uma linguagem denotativa e literal. As palavras são as palavras que têm o sentido literal do dicionário. A fala é objetiva, né? A mensagem é objetiva e tem uma preocupação com a veracidade e clareza dos fatos, né? Ou seja, é comum a redação encontrarmos em notícias de jornal, nas provas de vestibular, em artigos acadêmicos. Então, a redação ela está no nosso cotidiano, mas presente em leitura com linguagem denotativa e literal. Agora, nós vamos ver um outro exemplo de redação para intensificar essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Acompanhe aí na tela. Gênero textual, redação. Agora, com uma outra temática, o uso do celular como ferramenta de estudo e pesquisa para alunos da EJA, quinta etapa. Celular como ferramenta de pesquisa e estudo. O uso do celular como ferramenta de pesquisa representa uma oportunidade valiosa para os alunos da quinta etapa da EJA, desenvolver habilidades essenciais no contexto educacional e na vida
cotidiano. Então, estamos apresentando. Logo, aqui a gente tem a introdução, né? Vamos continuar aí a leitura. Com acesso à internet e a aplicativos educativos, os estudantes podem explorar informações de maneira prática e interativa, o que contribui para ampliar o conhecimento em diferentes áreas do saber. Além disso, o uso do celular possibilita o desenvolvimento da autonomia à medida que os alunos aprendem a buscar, filtrar e analisar conteúdos relevantes para suas necessidades e interesses. Contudo, é fundamental que essa prática seja orientada pelos educadores, garantindo que os alunos saibam distinguir fontes confiáveis e utilizem a tecnologia de forma responsável. Assim, o celular deixa de ser apenas um instrumento de comunicação e entretenimento, tornando-se uma poderosa ferramenta de conclusão digital e aprendizado capaz de fortalecer a formação e acadêmica, né? E social, a formação acadêmica e social dos nossos alunos. Então, aqui a gente tem um outro texto e agora, baseado na estrutura da redação, vamos pontuar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, acompanhe aí na tela os elementos estruturais dessa redação. Então, começando pela introdução, observem que o que nós comentamos ainda há pouco, a introdução, ela apresenta a temática, né? Então, esse primeiro parágrafo que nós lemos sobre a importância do celular na formação dos alunos da EJA, vai apresentando, né, que o uso do celular, conforme essa ferramenta de pesquisa, apresenta aí essa oportunidade valiosa para os alunos da EJA, né, desenvolver as habilidades essenciais no contexto educacional e na vida do cotidiano. Então, a introdução, ela vai apresentar o tema. Já o desenvolvimento, como nós colocamos anteriormente, ele é mais detalhado, ele aprofunda mais a temática. Então, nós temos dois parágrafos, na verdade. Que nós desenvolvemos, né, e aprofundamos sobre a temática da importância do celular para os alunos da EJA. O próximo, vamos lá ver o próximo parágrafo, que ainda faz parte do desenvolvimento. Vamos ver aí o próximo parágrafo do desenvolvimento. Aqui ainda vai colocando mais informações, aprofundando, né, porque essa é a característica do desenvolvimento. E para fechar o pensamento, né, para reafirmar o que foi afirmado na introdução, temos a conclusão. Vamos ver a conclusão. Assim, o celular deixa de ser apenas um instrumento de comunicação e entretenimento, tornando-se uma poderosa ferramenta de inclusão digital e aprendizado capaz de fortalecer a formação acadêmica e social dos nossos alunos. Então, aqui, turma, observamos que a conclusão, ela é um fechamento de pensamento, reafirmando o que foi apresentado lá na nossa introdução, certinho? Bem, turma, além da escrita, nós também pontuamos uma lista de como a gente pode entender melhor os textos que não somente nós produzimos, mas também pegar um texto e ler qual será o caminho que nós devemos fazer. Então, nós vamos comentar agora uma lista de um roteiro de leitura. A escrita do texto de redação tem aquela estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, antes de nós escrevermos um texto, é necessário nós fazermos pesquisas e leituras, né? E para entender um texto, olha lá,
roteiro de leitura de uma redação. Vamos seguir alguns passos aqui, como a gente deve trabalhar para entender melhor um texto. No caso, nós estamos especificando a redação. Então, o primeiro ponto aí, ler no mínimo 3 vezes um texto. Então, quando você estiver estudando, então, no mínimo, você deve ler esse texto 3 vezes, porque aí você vai se familiarizando com a contextualização, com a temática, certo? O outro ponto é, se identificar uma palavra desconhecida, separe-a para pesquisar no Google ou no dicionário. Então, muitas das vezes a gente lê um texto e tem uma palavra que nós não conhecemos, né? Não sabemos o sentido, na verdade. E aí a gente tem que deixar, não para a leitura, deixa a palavra ali, sinalizada, escrita, e depois pesquisar o significado dessa palavra, tá? Então, isso vai enriquecer muito o contexto e o significado da interpretação desse texto que você está estudando. Um outro tópico, ao ler um texto, é localizar as características da redação. Né? Então, a gente já sabe que a redação ela vai trazer estruturas, introdução, desenvolvimento, uma linguagem mais elaborada, mais formal, denotativa, os fatos, de fato, são verídicos, né? Então, tudo isso são características de um texto de redação. E como nós já pontuamos, só para intensificar, essas características da redação. O primeiro tópico aí é, a redação ela pertence à tipologia textual dissertativa. Então, dentro das tipologias textuais, narração, descrição, a redação, em particular, ela faz parte desse universo, da tipologia textual dissertativa. A linguagem é impessoal, ou seja, verbos em terceira pessoa e não em primeira pessoa, né? É uma linguagem denotativa e literal com significados reais das palavras que nós encontramos no nosso dicionário. E o outro tópico é verificar se os fatos são claros, são verdadeiros, né? E também nós temos aí a localização da estrutura, né, da redação, como nós desenvolvemos a introdução, que apresenta para o leitor o tema, né, e faz uma afirmação ou uma negação. O desenvolvimento, que vai aprofundar mais a explicação dessa afirmação feita na introdução, e a conclusão, que é uma reafirmação do que é colocado na nossa introdução. Certo, turma? Então, hoje nós trabalhamos aí esse texto, né, que é a redação e que tem todas essas características que nós colocamos, né? Lembrando que a estrutura da redação é uma organização para que quem lê o texto produzido possa ter uma clareza na contextualização aí da temática que é desenvolvida. Então, ficamos por aqui. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima.